A Justiça da Comarca de Pitangui acatou parcialmente nesta terça-feira as solicitações do Ministério Público de Minas Gerais, realizadas numa ação contra a Jaguar Mining, que é responsável pelo deslizamento de uma pilha de disposição de estéreis e rejeitos da mina de Turmalina. Isso aconteceu no sábado, no município de Conceição do Pará. A Justiça determina que a empresa Jaguar Mining adote todas as medidas necessárias de apoio à população, incluindo o pagamento imediato a título de auxílio emergencial no valor de R$10 mil para cada núcleo familiar que tenha sido removido do seu imóvel. Tá aí, mais uma vez, a gente se depara com essa questão de uma legislação que, embora tenha sido aprimorada, não é eficiente na hora de exigir que aquele que descumpriu as mínimas condições de segurança pague pelo seu descumprimento. Professor, só aperfeiçoar a lei não adianta nada não, né, professor? Tem muito mais do que isso, né? Eu acho que é necessário, Paulo, um marco regulatório para todas essas questões que não está claro, não é? O Ministério Público de Minas Gerais tem razão nesse caso, não é? Mas são muitos casos, é preciso, o Brasil precisa discutir isso e é preciso que o parlamento acabe aprovando um marco regulatório mais claro sobre todas as atividades de mineração e assemelhadas. Kertzmann, hoje conversando com o Luiz Fernando Rocha, a gente falava sobre esse caso e falava sobre a informação que eu trouxe na segunda-feira, na primeira edição do Central aqui da 98, que falamos ontem também aqui no 98 Talks, falando a respeito de uma dificuldade de fiscalização da Agência Nacional de Mineração. E aí, vamos aos fatos, Ricardo Kertzmann. Desde o primeiro governo Lula, a Agência Nacional de Mineração, a ANM, tem sido desidratada. Começou leve no governo Fernando Henrique Cardoso, com algumas ações, com desmonte, mas no governo Lula, nos 2 primeiros governos Lula, foi absolutamente desidratada. E continuou nos governos subsequentes. Nenhum dos outros governantes fez nada para melhorar essa situação. Uma agência de fiscalização que não tem condição de fazer na intensidade, Minas Gerais parece que são 600 barramentos, se você pegar as barragens de mineração, de rejeito de mineração, de água, são 600 barragens. A ineficiência vai acabar aparecendo mesmo, Ricardo. Ô Paulo, eu posso estar enganado aqui, por isso que, por favor, toda a audiência que está me ouvindo agora, não leve a ferro e fogo o que eu vou dizer, mas eu acho que são apenas 3 fiscais da agência aqui em Minas para poder fiscalizar tudo isso. É algo parecido, porque eu me recordo de recentemente ter lido uma matéria a respeito desse esvaziamento da agência. Eu acho que a grande questão, Paulo, é que o governo federal, essa impressão que eu tenho, resolveu, eu não sei se a palavra terceirizar é correta, mas resolveu deixar a cargo dos estados a gestão de todo esse processo. E eu iria além. Os estados, como não têm capacidade de fiscalização e muito menos capacidade de restauração ou de providências em caso de algum tipo de acidente, a gente noticiou há algumas semanas que Minas Gerais deu um passo importantíssimo, criando um centro de emergência da Defesa Civil. Isso é importantíssimo, mas nem todos os estados têm essa mesma condição. Os municípios, Paulo, a partir do momento que nem os estados têm condições de poder atuar de forma coordenada ou mesmo de forma peremptória quando acontece alguma coisa, os municípios padecem ainda mais disso, principalmente municípios pequenos, como é o caso. Ficam à mercê de decisões judiciais que, quando são céleres como essa que a gente está acabando de ver, normalmente são questionadas em outras instâncias, então isso se arrasta, e o que a decisão inicial ela não prospera imediatamente, vai ser objeto dessa discussão que eu falei, e o grande problema é que continuam à mercê de todo o risco. E tem que rezar, Paulo. Essas populações têm que rezar para que nada de grave aconteça. Porque se não só ficam desamparadas, como em caso de reparações, a gente conhece muito bem. Brumadinho foi célere, mas Mariana está aí até hoje para contar a história. O que acontece com as populações atingidas em caso de reparações futuras?
Essa questão é uma questão fundamental para a gente continuar discutindo. Primeiro porque eu sempre faço questão de frisar, nenhum de nós em sã consciência quer criminalizar a atividade econômica da mineração. Tem importância no emprego, tem importância na geração do desenvolvimento, tem importância na geração de impostos. Portanto, não há como criminalizar uma atividade econômica de tamanha importância. Mas é preciso chamar a razão da conversa de que, ou na conversa, para que a gente tenha uma atividade econômica necessária, absolutamente necessária, representativa, mas que obedeça os mínimos padrões. Como disse o professor Augusto de Franco, uma regulação do setor que colocasse os mínimos padrões. Por exemplo, eu trouxe aqui a informação, e obtive a informação junto a um engenheiro de barragens, um construtor de barragens, que me assegurou que são raras as manutenções preditivas nas barragens de resíduo, de rejeito de minério e de água em Minas Gerais. São raras as ações preditivas, ou seja, eu tenho uma planilha, eu tenho um banco de dados, eu tenho ferramentas que me façam, de maneira objetiva e uma maneira com ciclos definidos, entender a rigidez dessas estruturas. Isso é uma questão fundamental, tem que se discutir, tem que se obrigar. Agora, tem uma questão de impacto de custos que é discutida, tudo isso tem que se levar em consideração. Agora, que me assusta o fato de saber que boa parte dos barramentos não tem manutenção preditiva,